Cara, e nosso Alcaraz, Bui. Já vamos. Era uma coisa que tava lá na frente, mas a gente já antecipa aqui, porque falar do jogo do Sampaio Corrêa é inevitável falar dele, porque ele quase meteu um golaço, depois meteu um gol de cabeça no finalzinho do jogo. Aí todo mundo ficou naquela assim, pô, ele deu umas osciladas e tal, não sei o que, vamos ver e tal, não sei o que. No dia seguinte, a nota oficial, o Flamengo tá com essa bronca agora de Real Madrid, aquela porra, ela bota o símbolo do clube. Nota oficial, Alcaraz. Aí eu já achei, pô, fudeu, se machucou, Morreu. porra, caiu da cama, em cima do braço, alguma porra com o maluco com Everton. Aí depois já começou a sair com. Já emprestado, né? Ele foi vendido pra burlar o fair play, que o dinheiro vem no meio do ano. A incrível meta de 6 jogos a disputar, que é uma coisa fantástica. Ele não conseguir isso também, tá de sacanagem. No correto e beber um copo de água por dia. Pedir cachorro-quente em inglês já cumpre a meta também. Cara, o problema do Alcaraz é o valor, né? Quanto que o Flamengo pagou por ele. Porque isso na Inglaterra é preço de jogador mediano, né? Jogador pra compor elenco aqui, 100 milhões de reais é pra ele decidir tudo. Inclusive acertar 2 vezes na semana o jogo do bicho na milhar. Pra deixar a gente forte. Pra fazer a alegria do CT. Porra, é muito dinheiro. Eu acho que ele daria algum esse ano, mas um retorno pra compensar 18 milhões de euros é foda, né? Então, se é uma negociação pra deixar o Flamengo em 0-0 nessa aí, eu acho que foi bem feito. E falo sobre a questão do estilo de jogo, né? As características dele para aquilo que o Felipe entende, né? Ontem, aliás... Pô, o nego tava tratando como se ele fosse um imbecil, né? Um incapaz de aprender, imune ao aprendizado. A galera tava falando, quem entende de bola, né? Que não é o nosso caso, por isso que nessas horas a gente lê quem sabe o que tá dizendo, que o pessoal tava falando muito do local de jogo físico, né? De transição e tal, que isso não encaixava no jogo do Flamengo, porque ele tava tendo muito essa dificuldade, né? De ter que jogar de costas pra marcação ali, mesmo ele sendo 10, ou ele jogando ali no lugar do De La Cruz e tal. Num jogo de posse de bola, ele tava ficando meio vendido. E a hora que ele normalmente sobressaía era a hora de arranque. O Flamengo tem pouco isso pela forma de jogar, né? Ontem, aliás, aproveitando, né, o tema, a coletiva do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz é foda, né? Até é difícil ficar, porra. É difícil babando ele, porque ele ainda não é uma realidade enquanto técnico, mas ao mesmo tempo é quase impossível não babar ele. É um negócio inacreditável. Ele já tá emulando o Jorge Jesus, que ele já tem mais título do que derrota. É um negócio, né, fantástico. Fazia tempo que a gente não vivia isso. E as coletivas dele, a gente já fez essa ressalva aqui. Cara, são fantásticas, assim. Ele não enrola nas temáticas ali que são abordadas e tal. E ontem, uma das abordagens, obviamente, né, que era um tema relevante da semana, né, que surpreendeu todo mundo, foi uma parada que não valeu em momento algum, essa saída do Alcaraz. E ele fala, né, na véspera, ou melhor, no dia do jogo, o Alcaraz procura ele para perguntar se ele, o que o Felipe esperava dele, porque ele tinha do Everton. E aí já quebra uma notícia que foi vendida, né, de que ele teria sido... que o Flamengo teria procurado ele com uma proposta do Everton, né? E o Felipe fala abertamente que o Alcaraz procura o Felipe para dizer que tem uma proposta. Então que ele queria saber se ele ia ser aproveitado ou não para ver, né, qual o caminho. E que o Felipe disse que teve uma conversa franca com ele, dizendo que todas as posições de meio campo ele era a última opção. E que ele tinha que buscar o espaço que ele falou que buscaria. O Felipe bota ele de titular no jogo. Ele faz um bom jogo na medida do possível, faz gol, né, no final do jogo e tal. Ia marcar um golaço, que o defende depois o nosso atacante Juninho ficou com pena de fazer o gol, esperou a bola sair para ir para escanteio. Mas, e aí no outro dia de manhã, a confirmação pelo Flamengo da negociação dele, né? Que foi um empréstimo, como a gente falou, com a compra obrigatória com a meta baixa, ou seja, é uma venda, né? Já. O Flamengo, em tese, pelo que os setoristas divulgaram, sai no 0-0, né? Deve ter algum aparentemente prejuízo. Surgiu uma cláusula hoje que, se ele dependendo do nível da lesão, o Everton pode devolver o jogador. Eu acho que de alguma maneira isso, né, deve resguardar também, né? deve constar, né, nesses contratos em geral. Mas recupera, como você falou, né? Acho que o grande problema do Alcaraz não era nem a técnica dele em si, né? A capacidade dele de jogo e tal, porque isso daí, embora, né, ele fosse um jogador jovem e tivesse as dificuldades de adaptação, é um cara de outro país, que saiu muito cedo da Argentina também, já estava, né, na Inglaterra, tinha jogado para depois voltar para a Inglaterra, então demanda uma adaptação. Mas o custo, a gente estava conversando sobre isso no grupo do Manifesto, né? Ele sempre ia carregar a contratação mais cara da história do Flamengo. Então ele sempre teria que fazer o a mais, que aí sim eu duvido, de alguma forma, da capacidade dele de fazer esse algo a mais, de ser o protagonista, né, do time. Não sei se é isso que você enxerga também. Não, é longe, eu acho que é até muito distante do potencial dele. Ele não pode entregar isso. Acho que ele não tem condição de entregar protagonismo. Ser o melhor do time, ser referência. Então, seria um peso que ele não iria conseguir carregar aqui. Não tem jeito, né? E como você muito bem falou, as pessoas iam fazer questão de lembrar sempre. Tanto a torcida quanto a imprensa. Então, pra ele não entrar na areia movediça, que ele já tava entrando. Cara, aliás, outro ponto que eu tinha esquecido de anotar, mas acabei de lembrar.
Você viu o documentário A Reinvenção do Flamengo? Vi. Tu viu a parte que o Bruno Henrique fala? O Bruno Henrique que é também, para além das atuações em momentos importantes. Para além de ser pai do Botafogo. Exatamente. Também é conhecido pelas entrevistas. Só que o Bruno Henrique, nesse documentário, falou um bagulho muito, muito foda. Ele falou assim, tem jogador que não aguenta ficar aqui dentro, no clube. Porque é muita pressão. Evidentemente, lá dentro tem gente que joga contra pra caralho. Então, nem todo mundo tem cabeça pra jogar no Flamengo. A gente fala isso aqui toda temporada, né? Porra, quarta-feira você é gênio, domingo você é uma bactéria. Aí tem sempre os perturbados, e o Flamengo tem muito mais perturbado que todo mundo, que invade da tua esposa, da tua mãe, da tua filha, perturba o teu pai. Então não é qualquer um que tem a condição mental, psicológica de jogar aqui. E eu acho que o Thiaguinho, ele ia se peidar todo. Porque é realmente gigantesco, né? Você chegar no Flamengo, clube mais rico da América do Sul, o maior clube do mundo, e você ter o peso de ser a contratação mais cara. Não vejo ele como jogador com esse psicológico, não, nem com potencial de entregar aquilo que a gente esperava dele. Não, tanto é que em vários momentos aqui, lembro que quando ele veio, eu elogiei muito porque tanto é que o Flamengo quis, né, a contratação dele antes dele ser vendido para a Inglaterra. É exatamente sobre isso. Se ele fosse, né, se o Alcaraz fosse trazido para o Flamengo, sei lá, com 7, né, milhões de euros, um cara do Racing que fez um bom campeonato, tipo o Garro fez, né, que tá aí no Corinthians, é diferente de você trazer como a contratação mais cara da história, né? Os pesos são distintos, né? A responsabilidade, a adaptação, né, de você esperar se o cara vai render ou não. E seria uma pressão muito grande. A gente já estava vendo isso em estádio, né? A reação das pessoas já era de uma grande, né? E com isso, com essa dificuldade, ele participa, né? Participou na final da Copa do Brasil, né? Ele faz gol de pênalti, né? Gols importantes de pênalti para a reta final do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas realmente, assim, e você, nessas condições, nitidamente o Flamengo pagou um valor muito mais alto do que ele valia, né? Num desespero de ano eleitoral, de precisando ganhar um campeonato, para não ser a segunda temporada seguida sem nenhuma conquista, né, relevante. E nessas condições, você conseguir alguém que, pelo menos, esse prejuízo, né? Porque aí você vai falar, porra, mas ele recebeu um salário altíssimo e tal. Mas, querendo ou não, né, participa de título e tal, então, de alguma maneira, nesse curto período, ele se pagou, né, nessa parte. Então, se você recupera o investimento, dá fôlego para o Flamengo, nesse momento de caixa baixo, né? O Flamengo não tem poder de investimento, tá nítido isso, né? Nesse momento, então, assim, você dá um fôlego muito grande, abre um buraco gigantesco na folha salário, provavelmente o custo dele era altíssimo, né? E tem gente dizendo que entre luva, salário, caralho, chegava até 2 milhões de reais, um negócio inacreditável. Tinha que dar cadeia ao cemitério, né? Exato. Aliás, vários desses contratos do Flamengo, né, então tem a faca e o queijo na mão, né? Porque vai faltar interesse político, mas se tivesse, né, várias dessas personalidades da gestão anterior seriam sepultadas politicamente porque tem algumas paradas que são inadmissíveis, né? E esse custo aí, o Alcaraz não tem nada a ver com isso, né? O custo do contrato ali... Naquela descrição dos valores da negociação tem representante, participante da negociação, gente que não é nem empresário, é alguém que encurta a negociação, o tempo da negociação e ganha também. Sim. Que aliás, você não precisa descrever quem é, isso aí que deve ter de pernada é brincadeira também, né? Porra, não serei leviano, porque não é tio. Exatamente, mas com certeza. Nesta brincadeira aí, no futebol, não estou falando especificamente do Flamengo, no futebol é que dirigente deve botar, né? Sim. Cara, nesse caso específico, isso aí tá no balanço, né? Então isso aí não é o número a caralho, não. Está lá, tá divulgado. No balanço do Flamengo, só essa transação rende 13 milhões de reais em comissão para os indivíduos. 13 milhões de reais. Numa transação que aconteceu em julho, agosto, no máximo, e que em janeiro já está desfeito, o jogador foi para a Inglaterra. Então, assim, complicado, né? No mínimo, para que a gente, né, possa resguardar o ordenamento jurídico, é isso. É complicadíssimo, né? De você falar sobre, mas de qualquer forma, acho que foi um cara que, nessa curta passagem, honrou, né, a camisa, né, na disposição. Foi campeão. Completamente insano, que ele tinha, do nada, ele dava uma bordoada no maluco, foda-se, ele tentava com a bola, o cara tomava a bola e dava uma porrada no cara. Então, de alguma maneira também, né, cara novo e tal, quem sabe em algum momento possa voltar em outro contexto, né, mas foi campeão na Copa do Brasil, é isso. Não teve a oportunidade de ser campeão da Supercopa, né, que não viajou para Belém, mas de alguma maneira esteve presente, fez gol no último jogo dele com a camisa do Flamengo. E é isso, né, dá um alívio, respira um pouco também essa questão do poder de investimento do Flamengo para planejar o elenco para essa temporada que a gente sempre bate nessa tecla, né? É uma temporada excepcional, que tem uma competição que não existiu, né? Até este momento. Então é um novo formato e é muito importante, né? Relevante. O calendário mais apertado, o número maior de jogos.
E o elenco tem que ser planejado de uma forma minuciosa. Então, você, pô, poder de investimento é fundamental. Uma pena que seja dessa forma, mas né, acho que nem no final das contas, acho que pelo menos a sensação foi de que a galera compreendeu, né, esse movimento pelos números envolvidos, né, que o Flamengo ia sair no 0 a 0. Se fosse uma porra assim, né? Ah, comprou por 20, vendeu por 8, fala, não, também não precisava, né, se desesperar e entregar o E maluco. falando de desespero,